O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Rosa, um jardim que o Douro beija, entre carinhos de um grande amor, soltada pela brisa que... No Centro Interpretativo da Mulher Douriense há uma maneira invulgar de ouvir quem tem essa experiência de ser uma mulher do Douro. Comigo tenho uma das responsáveis por este centro, Sofia Teixeira, muito bom dia. O que é que são estes objetos que permitem, estas peças de arte que permitem aos visitantes ouvir o testemunho da mulher douriense? Olá, Matilde. Isto é uma experiência que não foi inicialmente pensada e que resultou das múltiplas entrevistas que fizemos às várias mulheres do Douro. São as campânulas sonoras, e são 4 campânulas sonoras, e se reparar, nós temos escrita no chão: sente, escuta, encontra, descobre. Ou seja, o visitante tem que se colocar por baixo deste artefacto, puxa o fioinho e acaba por ouvir coisas diferentes em cada uma delas. Ora, é possível ouvirmos cancioneiro popular, douriense. Portanto, nós, durante as entrevistas que realizamos para a experiência dos ecrãs, fomos ouvindo as nossas entrevistadas a cantar canções da sua juventude, canções relacionadas, portanto, com as suas terras, com as suas aldeias, com as suas vivências. Então nós achamos interessante e acabamos por pensar, isto daria aqui uma partilha de património imaterial fantástico ali no nosso centro interpretativo. Então fomos ouvindo as nossas entrevistadas a interpretar estas belas canções e fomos recolhendo e registando. Lá está, mais uma vez, construindo o tal acervo e o tal arquivo que nos permite mostrar às gerações vindouras uma espécie de património imaterial que, se nós não tivermos essa missão de preservar, acabamos depois por perder. E então fomos, no fundo, gravando, porque tínhamos já em mente a construção desta experiência de âmbito sonoro. E então aproveitamos e aqui está. Temos aqui a nossa Dona Julieta a cantar o hino da Folgosa do Douro. Um momento bastante emotivo, e nós víamos de facto essa emoção sentida e também somos capazes de comungar da emoção da Dona Julieta quando a ouvimos cantar. Depois também íamos tentando saber como é que estas mulheres em tempos passados vivenciaram a sua infância, como é que era a infância destas crianças, destas meninas que tinham que se fazer mulheres à pressa, que tinham que cuidar dos irmãos mais velhos, algumas delas ainda com a possibilidade de frequentar a instrução primária, outras não, mas no fundo, que brincadeiras é que elas faziam, que histórias é que ouviam, como é que era a convivência entre pares, ou seja, retrataram-nos uma infância feliz, uma infância muito dura, muito áspera, e que nós entendemos também que poderia constituir aqui um belo momento de partilha. De uma maneira, de certa maneira, isolada, não é? Porque a pessoa que se mete aqui debaixo e ouve está isolada do resto. Com certeza. Também pode fazê-lo em pares, ou um grupo até 4 pessoas. Mas o objetivo é, de facto, que a pessoa individualmente faça a própria experiência e a aquisição daquilo que pretendemos transmitir de forma individual.
Depois, ao longo dessas entrevistas, também nos eram contadas linga-lingas, trava-línguas, histórias locais, lendas. Ora, que belo mote para o património imaterial da nossa região. E então pensamos que, de facto, poderíamos utilizar esse material e essa informação também para uma ambiência mais sonora. E daí nós construímos aquela experiência, no fundo, que tem por baixo, não é, desenhado no chão, descobre as lenga-lingas, descobre as lendas misteriosas do Douro, porque são muitas, e depois contadas por estas mulheres ainda se tornam muito mais interessantes e faz-nos, de facto, viver o momento. Porque é contado na primeira pessoa. Contado na primeira pessoa, contada... Vem com o sentimento de quem viveu. Exatamente, numa perspectiva diferente, e depois faz-nos recuar, faz-nos viajar no tempo. E é precisamente, portanto, isso que nós pretendemos com esta experiência. E sendo este um espaço de tributo à mulher do Douro, aquela mulher que fez tudo aquilo que nós hoje vemos, os socalcos, as vinhas, portanto, os embardamentos, ou seja, a condução da própria videira, um conjunto, um manancial de tarefas que havia necessidade de se fazer e que elas também aqui nos contam como é que era a realização desse trabalho, que tipo de vestuário utilizavam nos dias de sol, nos dias de chuva, ou seja, os artefactos necessários, utensílios, quem é que no fundo controlava o trabalho que elas realizavam, o parco salário que acabavam por oferir por realizarem as atividades, ou seja, aquelas rogas que no fundo iam para o Douro e que elas ingressavam, e todas as dinâmicas que desenvolviam, foi no fundo uma partilha que nós recebemos e que tentamos preservar aqui neste espaço e tentamos no fundo também transmitir através da realização desta experiência da Campanula Sonora. A memória da mulher do Douro, contada na primeira pessoa, pode ser ouvida no Centro Interpretativo da Mulher Douriense, em Armamar. Sofia Teixeira, muito obrigada. Nada.